Consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas mais 38 minutos, muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição, nesta terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, 31 anos de CBN Campinas, parabéns a todos os funcionários, a todos os ouvintes, a todos que fazem parte da CBN Campinas nessa história tão maravilhosa de 31 anos. E nós vamos juntos até o meio-dia trazendo muitas informações do esporte nesta terça-feira, reta final de Campeonato Brasileiro, reta final de Série B e de Série A, e já pensando também em Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, meio-dia, lá no estádio do Pacaembu, tem o sorteio da Série A1 do Paulistão. E a gente vai trazer aqui os potes, a expectativa para o Guarani, que estará nesta competição no próximo ano. Mas antes, vamos com o Vinícius Moura, lá na capital paulista, trazendo informações dos clubes de São Paulo. O São Paulo pode ganhar 2 posições neste meio de semana e entrar na zona de classificação à fase de grupos da Libertadores. O tricolor joga hoje no Morumbi, a partir das 9h30 da noite, diante do Atlético Mineiro, na abertura da 35ª rodada do Brasileirão. O São Paulo ocupa o 8º lugar no momento. O 7º tem 1 ponto a mais e é justamente o adversário São Paulino logo mais. A última vaga à fase de grupos do torneio continental ficará com o 6º colocado, que no momento é o Atlético Paranaense. O Furacão tem a mesma pontuação do Atlético Mineiro, ou seja, 1 ponto a mais do que o São Paulo. O Atlético Paranaense jogará amanhã em casa contra o Goiás. Portanto, se o tricolor vencer o Galo e o Furacão não superar o Goiás, o São Paulo subirá para a 6ª posição. A equipe São Paulina terá o retorno do volante Pablo Maia. Ele é a única novidade na lista de relacionados do time de Rogério Ceni. O lateral Igor Vinícius, os zagueiros Diego Costa e Miranda, o volante Gabriel e os atacantes Alisson e Nicão permanecem no departamento médico. O Atlético Mineiro terá 2 desfalques para o jogo de hoje: o meia Nátio Fernandes e o atacante Allan Kardec. O Palmeiras irá instalar um telão no setor da arquibancada do Allianz Parque, que não terá visão do campo na partida de amanhã diante do Fortaleza. Essa foi a forma encontrada pelo Palmeiras para encher seu estádio em um jogo no qual a equipe pode garantir a conquista do Campeonato Brasileiro. Um palco está sendo montado em frente ao setor Gol Norte para um show que será realizado no fim de semana. As entradas para essa área do Allianz Parque estão sendo distribuídas a sócios torcedores, sem a cobrança de valores. O Santos contará com o retorno do zagueiro Maicon na partida de amanhã contra o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Maicon não atua desde 27 de setembro, quando se lesionou na vitória diante do Atlético Paranaense. Também nesta quarta-feira, o Corinthians voltará a enfrentar o Flamengo. Será a 6ª partida entre essas equipes na temporada e a 3ª no Maracanã. O rubro-negro acumulou 2 vitórias na Libertadores, eliminando o Alvinegro. Na Copa do Brasil foram 2 empates e no turno do Brasileirão, o Corinthians conseguiu sua única vitória frente ao adversário de amanhã. De São Paulo, Vinícius Moura. Carlão de Freitas, bom dia, parabéns por fazer parte desses 31 anos de CBN Campinas, Carlão. Bom dia, Pio, bom dia, ouvinte do CBN Esportes, primeira edição, 31 anos, hein? 31 eu faço parte há 6 anos. Já, Carlão? Olha como o tempo passa, Passa Pio. Muito rápido. Há 6 anos. Coisa boa. Muito bom, e hoje estamos aqui celebrando esse 31º aniversário, num mês especial pra mim, porque é o meu aniversário do meu moleque. Olha que daqui beleza. a pouquinho, né? Dia 10 de novembro, o meu é dia 22. Início de Copa do Início Mundo. de Copa do Mundo, ou seja, que venha 2023. 2023. Já estamos em clima de férias, mas vamos lá, vamos fazer uma resenha hoje. Futebol, amanhã, aliás, já teremos provavelmente o campeão brasileiro, que é o Palmeiras, Série A1 de Campeonato Paulista, o Guarani atento aí com relação aos adversários, os grupos, o regulamento. Então tem muito assunto pra gente discutir. E um desses assuntos é a recuperação impressionante do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro da Série A.
Se o São Paulo vencer o Atlético Mineiro hoje, Carlão, ele entra na zona de classificação para a Libertadores para a fase de grupos e não para pré. Olha, Pio, tirando o fracasso que foi a final da Copa Sul-Americana para o São Paulo, porque gerou uma expectativa muito grande em cima dessa conquista e não aconteceu. Eu acho que seria um baita de um troféu de consolação para a temporada, uma temporada complicada. Complicada sim, porque o São Paulo, mesmo não vivendo os seus melhores momentos na parte técnica, a gente cobra muito do São Paulo. Então a gente cobra conquista, cobra decisões. E o São Paulo participou da final do Paulistão e perdeu de forma melancólica. Tinha tudo para vencer e perdeu de uma maneira muito complicada diante do Palmeiras. Veio o Campeonato Brasileiro, mais ou menos era o que se esperava, né? Essa participação, essa classificação. Agora, as coisas não foram acontecendo. O São Paulo priorizou a Sul-Americana, não deu certo e reagiu a tempo. Então, há tempo ainda do São Paulo conquistar uma vaga para a fase de grupos, que seria, sim, não a consolidação de um trabalho ou uma premiação. O São Paulo precisa de muito mais. Só que, diante de tudo que o São Paulo passou, eu acho que pode encerrar de uma maneira positiva em confirmando essa vaga para a Liberta. Agora, em cima dessas informações trazidas pelo Vinícius Moura, Carlão, lados positivos e negativos de se ter uma arena, né? O Palmeiras, isso já aconteceu na final do Campeonato Paulista e vai acontecer no jogo do título amanhã, provavelmente, né? Contra o Fortaleza. O espaço para o torcedor foi reduzido em 25%. Por quê? Vai ter show no final de semana, o pessoal tá montando o palco pro show e aí não terá visão do gramado. Para isso, eles estão colocando telão pro torcedor assistir o jogo. Só que tem um detalhe, esse telão tem delay, viu, Carlão? Então a torcida que tá assistindo o jogo ao vivo vai gritar gol primeiro. Cara, é uma sensação complicada. A gente tem um bom relacionamento com o delay, né? A gente tem. Principalmente nos tempos de pandemia, em que o narrador ia pro estádio, o comentarista ficava no estúdio, então a gente ficava sabendo do que aconteceu uns 5, 6 segundos depois. Agora, estando no estádio com delay é uma sensação complicada, estranho. No Campeonato Paulista aconteceu, né? Com a vitória do Palmeiras, houve também a mesma situação. E agora contra o Fortaleza. Nada melhor do que estar no estádio. Agora, diante dessa dificuldade, não sei como o torcedor reagiria. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do Guarani. Voltamos direto aqui do News Truck da CBN Campinas no Giovanetti, nessa comemoração dos 31 anos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio
com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E o Vôlei Renata embarca no início da tarde para Brasília, onde amanhã às 5 horas da tarde volta às quadras pela Superliga Masculina de Vôlei na terceira rodada para enfrentar a equipe do Brasília. Na primeira rodada, derrota diante do São José dos Campos e contra o Rede Cuca. Na última rodada aconteceu a reabilitação. Vôlei Renata que tem 4 pontos na tabela de classificação. 11 horas mais 49 minutos, a gente dá uma pausa aqui no CBN Esportes e nós vamos com a entrevista coletiva da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento explicando quais as ações serão tomadas ou já estão sendo tomadas diante dos protestos e dos bloqueios que acontecem pelas rodovias federais em todo o país. 31. Ou seja, praticamente 4 horas após, esse número já era de 134 interdições, né? Quando eu falo interdições, pessoal, entenda-se como ponto de concentração, interdição e bloqueio. No dia 31 à noite, já eram 290, no dia 31, já próximo à 0 hora de hoje, já eram 421 interdições. Foi o ápice, né, nesse movimento. Agora, nesse exato momento, nós temos 267, provavelmente esse número já não é o mesmo, né? Ele está alterando a cada minuto para baixo, que é o que é bom, certo? Pode passar, por favor. Agora são as finalizadas, nós temos neste momento, desde o dia 30 às 21 horas até o exato momento, 306 desobstruções, certo? Então a Polícia Rodoviária Federal, como bem disse o inspetor Territo aqui, com apoio integrado com outras forças de segurança, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, polícias militares nos estados, já foi possível desobstruir 306 locais. Pode passar, por favor. Aqui esse gráfico é importante para a gente entender como é que está o comportamento. Então a linha azul são as interdições, certo? E a linha laranja são as desobstruções. Então você percebe ali às 21 horas, né, por hora, está um gráfico por hora. Às 21 horas do dia 30 nós tivemos as primeiras interdições. Ela teve o ápice durante o dia de ontem, entrando pela noite, mas ontem mesmo a gente já observa que a linha... A gente está acompanhando aí o diretor operacional da Polícia Rodoviária Federal, Jairlon Henrique Moura. Ele está apresentando um gráfico na coletiva de imprensa sobre as obstruções e desobstruções. Horas de ontem, a gente não tem mais nenhum aumento de pontos de interdição, apenas redução. Por gentileza, pode passar. Aí uma cronologia dos fatos. As primeiras interdições ali no dia 30, no dia 31, logo às 7 horas da manhã, solicitamos os primeiros interditos proibitórios. É importante que se diga que os interditos proibitórios solicitados pela Polícia Rodoviária Federal saíram anterior, inclusive, ao do doutor ministro do Supremo, do TSE, tá? O Alexandre de Moraes. Dia 31, às 9 horas, já nos reunimos com o superintendente, então a gente observa que em momento algum a Polícia Rodoviária Federal ela foi passiva. Pelo contrário, ela sempre buscou a resolução do problema nos primeiros instantes. Inclusive, no dia 30, a gente já tinha equipes de reforço atuando, elas entraram um pouco mais tarde, no dia 30, para justamente a gente acompanhar como seria o desenrolar do resultado da eleição. Então, nós tínhamos equipe de reforço que passaram a madrugada toda acompanhando os primeiros pontos de interdição. Então, dia 31, às 10 horas, começamos o início da preparação para atuação coordenada. O inspetor Territo bem comentou aqui, é uma operação complexa que envolve muita logística, envolve recursos humanos especializados, tá? Então, nós movimentamos às 10 horas da manhã e às 15 horas,
às 15 horas de ontem, nós já estávamos com o nosso plano pronto e informado a nossa estratégia aos superintendentes para, nas primeiras horas, a gente começar a nossa atuação, tá? Mas antes mesmo das 18 horas, as equipes nossas especializadas já estavam em diversos pontos e aí a gente começa a perceber naquele gráfico anterior, né, uma redução nas obstruções e uma ampliação nas desobstruções. Dia 31, 17 horas, começamos de fato a nossa atuação coordenada, né? Pode passar, por favor? Medidas adotadas, além do planejamento, do plano que foi todo elaborado, um plano de resposta envolvendo diversos aspectos, aspectos jurídicos, aspectos operacionais, aspectos de logística, né? Nós temos estados com dimensões de um país, como é o caso do Pará, como é o caso de Minas, Mato Grosso. Então, esses estados, na realidade, eles têm uma dificuldade um pouco maior do que outros para que a gente alcance esses pontos de interdição com energia, né? Então, nós tivemos uma movimentação de pessoal para os estados com maior concentração de interdições, ali na região sul, Mato Grosso do Sul, Pará. Estamos com o apoio da Polícia Federal, estamos com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, das polícias militares, e ao mesmo tempo que a gente ampliou, em virtude das diversas medidas que foram já comentadas aqui pelo inspetor Derrido, uma ampliação de 400% do nosso efetivo que nós empregamos diariamente. Além de todos os recursos de materiais e equipamentos. Então, essas foram as medidas que foram adotadas desde as primeiras horas, né? Só para você ter uma ideia, na grande movimentação de 2018, nós tivemos uma escalada dessa quantidade de interdições após o quinto dia de movimentação. E nós tivemos uma escalada agora de pontos de interdição em menos de 24 horas. O que exigiu da instituição uma rápida resposta, né, usando todos os seus meios e recursos logísticos para estar nos diversos pontos. Então, basicamente, por gentileza, pode passar? Estamos acompanhando a coletiva de imprensa da Polícia Rodoviária Federal sobre os bloqueios ilegais. Obrigado, inspetor Jairlon. Então, neste momento, a gente abre para perguntas dos presentes. E se porventura quem estiver acompanhando em nossas redes também, nós estamos à disposição aqui para responder. Pessoal, só para esclarecer que as perguntas vão ser por escrito, tá? Quem quiser perguntar, acompanhamos, por favor, então, portanto, a coletiva de imprensa. Só lembrando que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, não está presente. Segundo os porta-vozes da Polícia Rodoviária Federal, ele está reunido com o ministro da Justiça, Anderson Torres. Agora, as perguntas dos colegas jornalistas. Nesse tipo de situação, há uma criação de gabinete de crise? Há um protocolo a ser seguido? Qual o trabalho que tem sido feito no gabinete de crise e qual sua atuação no tal protocolo? Excelente pergunta. Desde as primeiras informações, né, atinentes aos pontos de interdição, nós já montamos um gabinete de crise, né, nós já estávamos com policiais aqui de supervisão, né, acompanhando e dando subsídios e apoio para as regionais, né, principalmente das cidades com maior número de pontos de interdição. Tá? Então, respondendo à pergunta, foi feito sim esse gabinete de crise que está instalado até hoje, justamente para dar esse apoio para as regionais, para os policiais em campo. Tá? Com relação ao protocolo, vou passar a palavra para o inspetor Jairlon, para ele falar um pouco do protocolo que foi criado. Complementando, né, a gente está, sim, com o gabinete, com várias áreas da própria polícia, com integrantes de outras instituições também. Temos protocolos bem definidos para esse tipo de atuação, até porque em vários desses locais os manifestantes estão juntamente com suas famílias, certo? Com filhos, senhoras, mulheres, pessoas de idade. Então a gente tem que atuar de uma forma coordenada, firme, mas coordenada. Então é preciso sim ter um protocolo bem definido, certo? Que envolve inclusive a medida administrativa, como, por exemplo, as autuações, que elas podem variar de 5 mil até 17 mil reais, certo? Hoje mesmo e ontem mesmo já foram aplicadas diversas autuações. Aquelas pessoas, aqueles manifestantes que estejam nesses pontos obstruindo, prejudicando o direito de ir e vir, eles poderão ser autuados em até mais de 5 mil reais, de acordo com o Código de Trânsito. E aquelas pessoas que estão dando a logística, organizando esses bloqueios,
elas podem ser autuadas, desde que flagradas, até um pouco mais de R$17 mil. Então, os protocolos, além da atuação com a nossa força de choque, com a nossa primeira intervenção, ela também passa pela aplicação de medidas administrativas. Então, continuando, mesmo repórter aqui do SBT, o que o gabinete de crise tem feito, acredito que já foi respondido. Gostaria de questionar o fato do bloqueio de Joinville, BR-101, KM-39, não ter presença da PRF. A gente está acompanhando aí a coletiva de imprensa da Polícia Rodoviária Federal. 221 pontos que tivemos, é complicado, a gente pode levantar, pode esclarecer, certo? Mas temos uma dinâmica para fazer essas desobstruções, certo? A gente tem dinâmicas importantes, a gente pretende e deve desobstruir, primeiro, o que é mais necessário, a circulação de pessoas e cargas. Nós temos corredores estratégicos no Brasil, corredores logísticos estratégicos, né? Então, esses corredores, certamente, eles recebem uma prioridade para que retorne à normalidade, sobre o risco da gente ter um desabastecimento em algumas cidades. Então, tem toda uma estratégia para que a gente consiga evoluir e trazer a maior normalidade possível no menor tempo possível. É essa a estratégia da polícia. Ainda em relação ao protocolo, é importante que dentro dos protocolos, dentro das medidas que são adotadas, nós nos preocupamos com aquelas pessoas que estão nesses pontos e que não gostariam de estar ali e que muitas vezes são ameaçadas se apresentar algum desejo de sair daquele ponto. Então, a gente apresenta também essa oportunidade para quem estiver ali sair anteriormente, se for o caso do emprego da força. Você continua acompanhando? Bom, nós estamos acompanhando com a Rede CBN a entrevista coletiva da Polícia Rodoviária Federal sobre os bloqueios que acontecem pelas rodovias do país. Nós vamos seguir com a Rede CBN toda a repercussão no CBN Brasil e logo mais à tarde também o Estúdio CBN direto aqui do News Truck da CBN Campinas, nessa comemoração de 31 anos da Rádio CBN Campinas. A todos uma boa tarde. É uma operação muito complexa, né? Só quem já participou em campo de uma operação dessa, como eu participei, tive a oportunidade de participar em 2018, a gente sabe